convido vocês hoje para iniciar junto com o Insight Vinho uma nova etapa. E é isso mesmo, viu? Vou aprender junto com vocês tudo sobre o universo dos vinhos. Eu convidei uma super expert, que é a Marli, para nos dar essas informações para você que quer realmente conhecer, saber como escolher, como degustar. Então a gente começa pelos primeiros passos, isso, não é, Marli? Verdade. E isso inclui a produção, não é? A colheita da uva, e eu já quero saber como que a uva se transforma nesse precioso produto. No vinho, né? Gente, e hoje existem mais de 10 mil tipos diferentes de uvas. É realmente um desafio você descobrir qual uva que vai servir para vinho e qual que não vai, né? Mas a família geralmente é a Vitis vinifera. Então todas as uvas vitiviníferas, elas podem ser produzidas o vinho a partir delas. O enólogo, que é o engenheiro agrônomo, ele é formado em engenharia e ele escolhe se especializar na enologia. Ele escolhe o terroir, que é o espaço local, a irrigação, tudo daquele local. Onde ele vai plantar, e ele escolhe o tipo de vinho que ele vai plantar. Por isso até que apareceu a figura do enólogo, para dar um padrão para os vinhos, né? Ele saber qual uva, por exemplo, ele vai plantar Cabernet Sauvignon. Após o período da colheita, ele vai definir se vai ter muito açúcar ou pouco açúcar. Isso vai depender da quantidade de tempo que que a uva vai ficar na videira, não é? Depois é feita a colheita e vai para a fábrica. Quando ele vai para o processo de produção, ele vai passar pela esteira, aí ele vai virar um mosto, que é o que? Um grande suco de uva, né? Naquele momento fica tudo junto e acontece a fermentação. Tá? Eu estou falando bem assim, uma maneira simples para vocês entenderem. A fermentação é o que? É o contato da uva, do suco de uva com a própria, por exemplo, for um vinho tinto com a própria casca. O vinho rosé vai dar uma pequena pitada da casca da uva tinta, né? Para fabricar um vinho rosé. Então é feita a fermentação. O fermento, né? As lias que chama, tá na própria casca da uva. E naquele período de 1 ano ou 6 meses, depende muito da fábrica, ele define o período que vai fazer a fermentação. Dali já vai sair um vinho tinto. Se eu quiser fazer um espumante, eu vou fazer a segunda fermentação. Porque na segunda fermentação acontece o que? As lias, que são os fermentos, vão comendo o açúcar que tem ali e transformam em dióxido de carbono. É as borbulhas que a gente vê nos espumantes. Ou seja, gente, o álcool que origina da própria uva, não é natural nesse caso. Natural, o álcool, o açúcar, tudo natural da própria uva. E esse álcool, ele é de 11 a 13% em média, né? Em média é isso. Do espumante é bem menor. Aí o do espumante, não, assim, é mais ou menos a mesma coisa. O vinho fortificado são 3 tipos de vinhos: os tranquilos, os espumantes e os fortificados, né? O espumante foi o que eu expliquei agora, que ele origina da segunda fermentação, e o fortificado é tipo o vinho do Porto, que é adicionado mais álcool no vinho para poder, ele vai ficar com mais ou menos 22% de álcool. Ele vai ficar um vinho mesmo fortificado, que já é uma tradição portuguesa, e também tem o Jerez, que é o espanhol, né? Tem já em outros locais, tem bastante vinhos fortificados. E naquela época, na cidade do Porto, eles usavam o aguardente de uva no próprio vinho para poder ele aguentar as grandes viagens de navegações, por exemplo, para a Inglaterra. Assim surgiu o vinho fortificado. Então, Marli, a gente convida todo mundo para aprender com a gente, inclusive a degustação, mas antes a gente vai para as garrafas. São praticamente esses 2 formatos padrões, né? Que dizem muito também sobre o vinho, é isso? Foram os primeiros, né? Os franceses foram pioneiros antes desse design de garrafa e tudo, que hoje em dia já tem vários tipos de designs. Tanto, né? Mas aqui, por exemplo, a garrafa tipo Bordeaux, né? Que Bordeaux é a região da França do mundo, mais conhecida pelos vinhos tintos, pela qualidade dos vinhos tintos. Você vê que ela tem um ombro mais largo, né? Então todo o sedimento, ela é mais elegante, e todo o sedimento vem aqui para baixo, não é? Aqui para a parte de baixo da garrafa. E essa outra aqui já é estilo Borgonha, né? Borgonha já fica, é como se fosse aqui, são as maisons e aqui os chateaux, né? Aqui, são as pequenas vinícolas da França, e Bordeaux são as grandes vinícolas, os vinhos mais conhecidos, por exemplo, Petrus. A gente tá aqui com o Chateauneuf du Pape, por exemplo, que também é um vinho muito conhecido francês. E começaram as garrafas assim, por exemplo, a garrafa do vinho verde, ela também parece um pouco com essa, e ela é um pouco mais alongada. Né? A formato também esse aqui, por exemplo, 750 ml, que dá para servir
praticamente, né? Na prática, 6 taças como essa. Exatamente, são 6 Se taças. forçar bem para degustação, dá até 8, né? Dá. Se for aquela dosezinha de degustação, porque nossa taça é uma taça de vinho tinto, né? Uma taça Por maior. sinal, tem que brindar, Claro, né, com gente? Ó, certeza. antes de qualquer coisa que você aprenda na degustação, tem que brindar, Com né? certeza, é. E brindar com o braço direito, com do lado direito e sempre olhar no olho do seu companheiro. Você tá passando confiança, não é? Eu tô queimando etapas, ela vai nos ensinar passo a passo como degustar, mas é porque eu não resisti, viu, Mali? Mas a uma boa a maior taça de parte vinho. das pessoas não resistem. E o vinho são 3 etapas, na verdade. A gente começa pelo visual, a gente namora com o vinho. É importante você namorar com o vinho. É sedutor, né? A bebida... É sedutor, leva uma conversa muito boa, uma pequena viagem que você faz para os terroirs. Por exemplo, a gente está tomando aqui um vinho português, né? Aí a gente vai falar um pouco de Portugal. Sempre é uma conversa à mesa super agradável, uma conversa com vinho. Marli, é rolha sem rolha. A gente vê, por exemplo, que esse sem rolha ele foi feito para um consumo mais rápido, né? Sim. Isso influencia na qualidade do vinho, ou seja, consuma mais rápido, vende mais rápido. O que isso quer dizer sobre a produção? Tá, vamos lá. Eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo. O vinho, quando tá dentro da garrafa, ele não deve respirar. Ele só deve respirar quando ele sai da garrafa. Por exemplo, a taça do vinho tinto, ela é maior para deixar ele respirar. Olha a superfície aqui como é grande. Aqui dentro, ele não deve respirar de maneira nenhuma. Porque se entrar ar, vai vinagrar o vinho, vai estragar, a rolha vai ficar seca, né? Então, aqui é screw cap, que chama, que você vai só rodar e vai sair rápido. Então, é uma maneira inovadora de se tomar vinho, de abrir o vinho, até para facilitar, né? Às vezes a pessoa, o próprio garçom tem medo de abrir, aí já tá fácil ali para abrir. Mas isso não vai alterar em relação à qualidade, tá? A qualidade é a mesma. Claro que o risco é maior de aqui acontecer algum buraquinho, alguma coisa e entrar o ar. Porque a rolha de cortiça, né? Que a cortiça ela é bastante importante porque ela não deixa a temperatura entrar, ela não vai aumentar ou diminuir por causa da temperatura, entendeu? Ela é impermeável. A melhor maneira de ter Ela controla a oxigenação também, né? Ela não deixa o ar entrar, não pode de jeito nenhum na garrafa. Então a rolha de cortiça é a melhor. Essa daqui é uma maneira inovadora e rápida de abrir, mas tem que ter muito cuidado se entrou ar ou não. Não pode deixar entrar de jeito nenhum. Mas como apreciar o vinho? Vamos lá. São 3 passos, como eu estava falando, aguçar os sentidos, né? A gente vai ter o que? A visão, nós vamos visualizar, e a Madame Clicquot, ela dizia que o vinho dela tinha que estar tão límpido e claro que ela pudesse ver do outro lado. No caso, era a champanhe, né? O vinho tinto já é mais difícil. É. Mas aqui a gente visualiza, a gente olha as lágrimas do vinho. As lágrimas aqui na taça. Exatamente. A lágrima do vinho, quanto mais constante, Rivanildo, for, mais álcool tem. Então, assim, sem nem beber, eu já vou saber se ele é mais alcoólico ou não. Você já tá vendo suas lágrimas aí? Já tô vendo descendo. Exatamente. Então, quanto mais lágrima, mais alcoólico vai ser. Né? E quanto mais densa, se a lágrima for mais aberta, mais açúcar ele tem. Esse vinho não tem muito açúcar. Não tem muito, não tem. Então a gente nem botou na boca, a gente já sabe 2 informações importantes. Sim. Não é? Tá, aí depois você vai pôr no nariz. No nariz você vai sentir os aromas. Levemente, suavemente, né? Você vai sentir os aromas. Você vê que esse vinho ele já tem um pouco de álcool, ele tem um aroma de frutas vermelhas, tá? Aí os aromas podem ser frutados, podem ser florais, podem ser de fermentação também. E a nossa memória olfativa é bastante importante. Por exemplo, se você nunca foi num jardim de jasmim, você não vai achar jasmim no vinho. Mas um dia desse eu tava dando um treinamento para um garçom e ele disse, nossa, tem aroma de doce de goiaba. Aí eu fui, tinha aroma de doce de goiaba, entendeu? E assim, ao longo do nosso mini curso, né, do quadro, vocês vão perceber que é possível também identificar, não é, essas qualidades com a própria uva, né? Porque ela já diz muito também. A uva tem bastante características. Aí o que é que vai dar mais característica para ela? O terroir, a maneira que foi envelhecido, em barricas de carvalho, se ele for inox, né? Tudo isso vai acrescentar. É como se eu começasse pela uva, mas todas as outras coisas vão compor o vinho até chegar na taça. E aí a terceira etapa qual é? Aí agora vamos à boca, né? No final nós vamos à boca. A nossa língua, na ponta a gente sente o doce, do lado o salgado e lá atrás o amargo. Então pelo menos no primeiro gole você deixa o vinho correr a sua língua toda. Deixa correr na língua toda, você vai sentir
sente o álcool, né? Ele tem aquele forte do álcool. Na ponta da língua eu não senti nada, ele não tem nada de doce. É verdade, não tem nada. O salgado está presente aqui na lateral e também tem pouco amargo, não é? Então, tanino dá para identificar também, né? O tanino também. O tanino vai dar um pequeno travado, né? Uma sede. Ó, a sede vai mais para acidez. Quando você sente sede, é porque o vinho é ácido. Sim. E quando você sente aquele peso na língua, é o tanino. E o tanino está na casca da uva, principalmente. Ok, Marli, por hoje é só. Vamos. A gente continua, viu, esse quadro. É um convite especial para que você permaneça com a gente, para interagir, viu? A gente vai trazer convidados também, de repente vamos aumentar aqui, viu? Uma confraria do vinho. Quem sabe a gente não viaja também com grupos. Quem sabe? Enfim, é para conduzir vocês para esse universo tão especial e mostrarmos a importância do vinho na vida das pessoas. E que você investir num hobby como esse, ou até de uma forma profissional, é possível através de cursos, é algo que vai enriquecer a alma de todos nós, né? E uma taça de vinho na sua vida pode salvar, né? Pode salvar. Em várias situações, em vários momentos. Traz conhecimento, traz sorriso, traz história saúde, também. Saúde, né? Vamos falar sobre qualidade saúde. de vida, com tá certeza. Bom? Por hoje é só, a gente retorna daqui a 15 dias, viu? Falando mais sobre o universo dos vinhos. Tem muita coisa para abordarmos, né? Um universo incrível, né? Então, de repente, a gente vai no supermercado ou em uma delicatessen para escolhermos os vinhos mais adequados, né? E até no restaurante para ser servido. E nos aventurarmos em falarmos um pouco das uvas, né? Também. Das uvas disponíveis. Tem milhares de uvas. As tintas e as brancas. Okay. Que bom. Obrigada, tá? Obrigada, é um prazer estar com você e vamos juntos. E olha só, gente, a Marli tem um curso online. Dá uma olhada, viu, aí, pesquisa Marli Lopes e acha tudo, viu? Tá bom, vocês vão amar. Obrigada.